Shalom, irmãos, em tempos de angústia vamos falar de esperança. Eu quero fazer uma reflexão com vocês a respeito de salvação. E juntamente com salvação, nós vamos falar sobre religião. É só uma reflexão, tá, irmãos? Não é estudo, não. Só reflexão. Bom, salvação é um assunto, infelizmente, para esses últimos tempos, ainda muito pouco falado. Eu tenho certeza que salvação foi falado muito mais em tempos bem anteriores a esse tempo que estamos do que hoje em dia, tá? Hoje nos templos religiosos nós temos mensagens motivacionais, o Mashiach não está mais no centro, né? Mas assim é o antropocentrismo, né? O homem no centro. E a salvação, irmãos, ficou para segundo ou terceiro plano. Bom, o que é religião? Uma pequena definição do que é religião. Religião, ela vem do latim religare, que quer dizer voltar a ligar. Voltar a ligar o quê? Vamos entender isso. Se eu volto a ligar, é porque alguma coisa foi desligada. Concorda comigo? Vamos supor, eu tiro o pluguezinho, né, da televisão da tomada. Eu tirei e eu volto a ligar, tá? Então, em algum momento ele foi retirado da fonte e eu volto a colocar na fonte. Então, o que isso significa? Nós fomos desconectados do Pai, tá? E nós devemos, então, agora nos conectar a Ele. Só que existe somente uma forma de conexão. É como se não existe, é um plug único. Eu vou falar em metáforas assim. É um único plug que conecta. Não são vários plugs. Existe um plug único que nos conecta ao Pai. E esse plug, ele morreu num madeiro a nosso favor. E o nome dele é Yahushua ou Yahshua, certo? Conhecido no meio cristão como Jesus Cristo. É o único plug que nos conecta ao Pai. Através dele, unicamente dele, ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser através de mim. Então ele é o mediador, ele é o único plug para nos conectar ao Pai. Mas o que o inimigo fez, né? Como sempre, ele é o pai da mentira, o pai do engano, né? Ele colocou na mente das pessoas, né, que qualquer religião, qualquer sistema religioso, vamos falar assim, qualquer sistema religioso nos leva ao Pai. Qualquer. Então já não é mais através dele, do Mashiach, conhecido como Cristo. Não é através dele, é através de uma religião, certo? E dizem, todos os caminhos conduzem a Deus. Todos os caminhos conduzem a Deus. Isso não é verdade, irmãos. A maior parte dos caminhos não nos conduzem ao Pai, mas nos conduzem ao pai da mentira, ao pai do engano, nos conduzem ao inferno. Ah, mas o inferno não existe. Quem disse que não existe? Então, por que o Mashiach morreria? Qual o fundamento do Mashiach vir aqui morrer a nosso favor se não existe uma condenação eterna? Existe uma condenação eterna, como existe uma salvação eterna. Mas ninguém mais está falando sobre isso. Nas religiões, eu vou chamar de sistema religioso, tá? Hoje o Cristo, Mashiach, não está mais no centro das pregações. Quem está no centro das pregações é o homem. É o antropocentrismo, né? Você pode, você consegue, né? Só falta dizer que você é o próprio Deus, né? Por linhas tortas, eles acabam por dizer mesmo, né? Você é como a nova era diz, né? Você é um Deus. Todas as coisas provêm de você mesmo. Essa é a ideia da nova era.
tá? Então, a religião, hoje nós temos ismos, vários ismos, né? Existe o cristianismo, existe o judaísmo, o islamismo, o budismo, o espiritismo, tá? Que claramente, irmãos, são muito distintos um dos outros, certo? Nem todos professam a Cristo e tem muitos que professam a Cristo, mas professam como um engano, tá? Como um engano, porque lá no fundo eles não creem, tá? Seria como somente aquilo assim para atrair, um imã para atrair as pessoas para lá, né? Como se eles crescem, né? No Mashiach, mas eles não creem, seria só um engano mesmo, uma armadilha, certo? Então, essa ideia, né, que o próprio adversário colocou na mente das pessoas de que todos os caminhos nos conduzem ao Pai, isso é mentira. Ele é o único caminho que nos conduz ao Pai. O único, certo? Então, eu quero ler para vocês, só para a gente fechar aqui essa reflexão, o que está no livro de João, no capítulo 5, a partir do verso 24. Em verdade vos digo, quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Então aqui ele está falando de uma vida eterna. E não vem a julgamento, mas passou da morte à vida. Em verdade vos digo, vem a hora e é agora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que ouvirem viverão. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo e lhe deu o poder de exercer o julgamento, porque é filho do homem. Não vos admireis com isto, vem a hora em que todos os que repousam nos sepulcros ouvirão sua voz e sairão, todos, tá? Ouvirão a voz do Mashiach e sairão. Os que tiverem feito o bem para uma ressurreição de vida, os que tiverem praticado o mal para uma ressurreição de julgamento. Por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo segundo o que ouço, e o meu julgamento é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Até aqui, até o verso 30. Então, o Mashiach Yahushua, ele é o único caminho, tá? Ele é o caminho que nos conduz para essa vida eterna, que conduz para a salvação, certo? Então não se deixe enganar, irmãos. Estamos no final dos tempos, tá? Estamos já no Apocalipse, certo? Já estamos neste processo de final dos tempos. Então, temos que buscá-lo enquanto ele ainda pode ser achado, enquanto ainda há tempo de você se arrepender, de andar, né, em temor e tremor diante dele, em obediência aos seus mandamentos, certo? Então, a salvação é algo essencial, algo que deveria estar sendo proclamado nas esquinas das cidades. Mas aqueles que proclamam, irmãos, estão sendo perseguidos, as pessoas não querem ouvir. Mas a palavra diz, né, que aqueles que o Pai deu ao Filho, né, esses serão recebidos de braços abertos. Amém? Fiquem na Shalom.